Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Se protegendo direitinho. E na aula de hoje nós temos desafio, certo? Desafio para todos vocês. Então, vou explicar aqui um pouquinho, rapidinho, o desafio. Então, primeiro, né, eu vou ter dois sorteios, né? Vamos ter aí dois sorteios. O primeiro sorteio é para a aula que tiver o maior número de visualização. Ou do sexto, ou do sétimo, ou do oitavo, ou do nono. A aula que tiver o maior número de visualização, eu vou sortear, certo, aqueles alunos. E o segundo sorteio será para a turma que tiver o maior número de respostas das atividades. Certo? Então, o primeiro sorteio, a aula que tiver o maior número de visualização. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou sortear os alunos que fizeram a atividade, certo? Eu pego lá a listinha, na tabela que eu tenho, e vou fazer o sorteio. E o segundo sorteio é para a turma que tiver o maior número de respostas das atividades, certo? Então, eu espero que vocês participem e está aí, lançado o novo desafio da aula de Geografia. Quero ver, viu? Vamos com tudo. O desafio foi lançado, eu quero todo mundo participando. Agora vamos lá, vamos para mais uma aula de Geografia. E nós temos o tema da aula de hoje, é região Nordeste. Vão abrindo aí o livro de vocês, na página 208, certo? E aí nós vamos para a nossa região, a linda, maravilhosa, região Nordeste. O Nordeste, segundo a região mais populosa do país, tem alcançado, nos últimos anos, maior dinamismo econômico e integração com o mercado nacional e internacional. O turismo é uma atividade econômica de destaque, né, principalmente na região do litoral. Né? A região Nordeste é historicamente conhecida pelos intensos fluxos populacionais, tanto de imigração, né, e imigração, que é recente na nossa região. Mas também a região Nordeste é uma região também de fortes desigualdades sociais. Né? Quando falam da região Nordeste, o povo lembra logo de pobreza, mas a região Nordeste é uma região muito rica, uma região linda, maravilhosa, né, com pessoas muito ecléticas, pessoas muito divertidas, muito dinâmicas, e aí um pouquinho da nossa região. Então, a partir de agora, nós vamos falar, né, do nosso Nordeste. E aqui nós temos, certo? Aqui eu coloquei um mapazinho na parte da região Nordeste, né? Os estados que fazem parte aí da região Nordeste. E o nosso Sergipe, né? Bem pequenininho aí, de rosa, faz parte, né? Dessa linda região Nordeste. Então, nós temos aqui, né, outro mapa com ela, falando também, né, dos estados. E aí tem a área territorial dos estados, a sigla de cada estado: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Certo? Então vamos lá. E aí vão abrindo o livro aí, como eu já falei, na página 208. Nós temos aí nós estamos no capítulo 18, elementos naturais e ocupação territorial. Então, a região Nordeste brasileira ocupa aproximadamente 18% do território nacional. É formada por 9 estados. Como eu já mostrei no mapa, né, para vocês: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Né? Sergipe aí, o nosso lindo estado, tão pequenininho, mas é igual um coração de mãe, sempre cabe mais um. E aí nós temos o clima, né? Os climas que predominam no nosso Nordeste é o clima tropical, né, que é marcado aí por temperatura, por altas temperaturas e também por essa alternância, né, de estações secas e estação chuvosa. Ocorre na região clima também tropical típico, que é a estação seca, né, que se dá no inverno, entre os meses de maio e setembro. Há ainda também outras duas variações de clima, né? Clima tropical, presente nos espaços nordestinos, e o clima tropical litorâneo e tropical semiárido. Certo? Tropical litorâneo, tropical semiárido. Aqui é um pouquinho, só uma introdução. Né? No litoral oriental do Nordeste existe a área de clima tropical litorâneo, a estação chuvosa, que ocorre no inverno, e não a seca, como o clima tropical típico.
Quanto ao clima semiárido, a principal diferença entre a quantidade de chuva é que é escassa e irregular, chove pouco e de forma concentrada em curtos períodos ao longo do ano. A estação seca no semiárido dura cerca de 6 meses, podendo se prolongar ainda mais em alguns anos. Então, aqui nós temos um mapa, certo? Um mapa do Nordeste, climas. Observem aí, é o nosso Sergipe, né? Ele faz parte aí de 2 climas. Vocês observam aí a parte verde, observa a parte verde e aí vocês observam a legenda. Característica de quê? De clima tropical litorâneo. Então, o nosso Sergipe está, né, no litoral, então, tropical litorâneo e tropical semiárido, certo? Então, o verde tropical litorâneo, o amarelinho tropical semiárido, o laranja tropical e essa partezinha de vermelho é equatorial úmido, certo? Então, lembrando que ao observar um mapa, vocês observam o título, tem aí Nordeste Climas 2013, e vocês têm que observar também a legenda. E aí vocês vão fazendo a localização. Caatinga, né, é uma formação vegetal, certo? Cujas espécies elas são adaptadas à estiagem. A estiagem é o quê? Um período de seca, um período mais longo, prolongado de seca, certo? Então, trata-se de uma vegetação não florestal, pois as árvores não são as espécies vegetais predominantes. Ainda assim, algumas árvores são especialmente importantes no Nordeste seco, por se manterem com folhagem ao longo da estiagem, como ocorre no Juazeiro. As espécies vegetais que predominam no ambiente da Caatinga são arbustivas ou herbáceas. São espécies, né, arbustivas, são espécies de vegetação de pequeno porte, pequeno e médio porte, né, cujo tronco é bem curto, ele fica bem próximo ao solo. E a maioria dos seus galhos brota rente ao solo. As herbáceas são espécies vegetais que possuem tronco, né, que não possuem o tronco, sendo seus galhos bastante limitados e bem rente ao solo. É uma vegetação rasteira, certo? Lembro de quê? De cactos, as arbustivas. Lembro de cactos, folhas pequenas, certo? Aquelas que têm aquelas espessuras grossas, aquelas formas de espinhos. Essas são características, né, de vegetação da Caatinga. Aqui, pronto, uma imagem, né? Arbustivas e herbáceas. Arbustivas são essas maiores, né? Essas que vocês observam aí que elas estão, né, um nívelzinho mais alto. E as herbáceas são essas mais rasteiras, essa vegetação que vai caindo em cima praticamente do solo. É bem claro, né, aí nessa imagem. E são vegetações que são preparadas para o tipo de clima. Por exemplo, como tem um período de seca prolongado, elas conseguem absorver a quantidade de água suficiente para passar o período de seca. Sertão nordestino. A área de ocorrência de clima tropical semiárido no território brasileiro é denominada de Nordeste seco ou sertão nordestino. É caracterizada por baixos volumes pluviométricos e altas temperaturas, associada a elevados índices de evaporação e pela ocorrência da caatinga, vegetação adaptada à semiaridez do clima. Essa área abriga aproximadamente 23 milhões de pessoas e é considerada a região intertropical semiárida mais povoada do planeta. Para caracterizá-la, é necessário ir além dos aspectos naturais e conhecer também os aspectos sociais. Aqui, né, são características do sertão nordestino. Baixo volume pluviométrico. O que é o volume pluviométrico? É baixo índice de chuva. Então, a vegetação ela vai conseguir, né, se acostumar, na verdade, se adaptar ao tipo de clima, né, que é o clima tropical semiárido. A hidrografia do Nordeste. A escassez de chuva no Nordeste seco tem consequências na hidrografia da região. Ao longo do período de estiagem, a água dos rios
torna-se escassa e passa a alimentar os lençóis subterrâneos, desaparecendo na superfície. Então, a hidrografia na região nordeste nós temos os rios que apresentam algumas características de rios intermitentes ou rios, né, que são temporários. Que são os intermitentes ou temporários? São aqueles que, durante o período de seca, eles não apresentam água. Né? Então, durante o período de seca, durante o período de estiagem, eles vão secar, certo? A água ela vai para os lençóis, né, subterrâneos. Os rios que são perenes, nessa questão do Nordeste, nós temos um exemplo do São Francisco. Né? O São Francisco é classificado como um rio perene, que é um rio que vai reduzir o volume de água, mas ele não vai secar, certo? Então, ele vai permanecer com uma quantidade de água boa sempre. Então, um rio intermitente ou temporário é aquele que seca durante o período, né? Principalmente os períodos que tenham uma redução no índice pluviométrico, um período de seca. E os rios perenes são aqueles que vão ter uma boa quantidade de água sempre. Ele pode se reduzir o volume, né, mas ele vai permanecer com a quantidade de água, né, em todo o seu curso, uma quantidade de água boa que pode suprir a necessidade da população. Aqui nós temos como eu já falei, um exemplo, o Rio São Francisco. Né, ele é utilizado pela população para o consumo, para água potável, água para beber, água para o consumo em casa. E também ele é utilizado pela população ribeirinha para a pesca, né, para a agricultura, para fazer todo o processo de irrigação. Então, o Rio São Francisco, ele está na nossa região Nordeste, sim. Ele também é utilizado para a produção de energia elétrica. Como, professor? Então, instalados usinas hidrelétricas, certo? Que vai utilizar a quantidade de água, a força da água daquele rio para estar, né, transformando em energia. Então, também, né, outro fator que favorece aí. Existem, né, algumas consequências negativas para o uso, por causa do uso intenso, né, de várias atividades nos rios, que é o assoreamento. Acabam desmatando as margens do rio, poluindo, né, o uso, a população, as pessoas que vão para fazer também turismo, acabam desgastando, poluindo bastante, e aí acabam tendo uma consequência que é assoreamento, certo? Então, esse acúmulo de detritos transportados pela água no leito do rio, que acabam diminuindo a profundidade do rio e a velocidade das águas, podendo provocar o transbordamento na época das cheias. Então, o rio ele vai ficando assim mais largo, então todo esse sedimento vai descendo e ele acaba ficando sem muita profundidade, certo? Então, é uma consequência. E nós vamos ficando por aqui. Fique em casa, fique com Deus. Não esqueça do desafio, de participar do desafio. Tem que fazer atividade aí na descrição do vídeo. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade na nossa região Nordeste. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.